Olá, bom dia! Olá, amigos e amigas, bom dia! Um pescador ficou 17 horas escondido no mangue. Sabe por quê? Ele teve o barco roubado enquanto trabalhava. Vanusa Santana conversou com esse pescador. Ô Vanusa, ele foi atacado até por bandidos que estavam em jet ski, não é isso, minha amiga? Exatamente, George, jet ski e também uma lancha com motor, né? Esses homens chegaram lá, muito boa tarde, bom dia, né, para vocês aí de casa, bom dia para vocês do estúdio. Esses criminosos chegaram a bordo dessas embarcações por volta das 2 horas da tarde. Tudo aconteceu no final de semana, mas só ontem o pescador conseguiu ir até uma delegacia para registrar a ocorrência. Como eu disse, ele estava pescando ali na região de Mangue de Maria Ortiz, fica atrás ali da UFES, quando acabou sendo rendido por esses homens. Eles determinaram que o pescador saísse do barquinho dele e fosse para a água. Enquanto ele estava ali na água, eles rebocaram o barquinho dele e levaram embora. O pescador ficou ali cerca de 17 horas, mas antes disso ele teria tentado sair ainda do local que ele estava, mas acabou percebendo que os criminosos voltaram ao local para poder procurá-lo. Ele ficou assustado demais da conta, voltou a se esconder e ali ele permaneceu, virou a noite, passou, né, muita situação difícil porque ele acabou sendo picado por insetos, ficou andando ali no meio da vegetação, ficou muito arranhado. Eu vou voltar daqui a pouquinho para contar em detalhes essa história desse pescador aí que passou 17 horas escondido num manguezal em Maria Ortiz. Bruna, George... Que história, hein, Vanusa? Agora você apurou também, minha amiga. Pessoas foram baleadas em Vila Velha. Entre as vítimas, um idoso de 82 anos. Assunto para nossa repórter Suzy Faria. Suzy, bom dia para você. O que rolou por lá, meu amigo? Um idoso baleado? Olha, Bruna, George e amigos do TN, boa tarde. Acabei de receber uma informação fresquinha que o ataque que aconteceu lá na Ilha dos Aires ontem à tarde vitimou 3 pessoas, 2 jovens de 20, esse senhor de 82 anos, pode ter sido por vingança, uma represália à morte de Rafael Fontoura, que aconteceu lá em Minas Gerais. Mas esse assunto eu vou trazer com mais detalhes daqui a pouco, porque eu ainda estou apurando essa informação que chegou fresquinha aqui. E os detalhes também desse ataque que vitimou 3 pessoas, inclusive esse senhor de 82 anos, eu trago daqui a pouco também, Bruna. Agora, Suzy, você também apurou uma história aí de uma briga de trânsito. Você tem essas informações agora? Sim, George, essa daí nós ainda estamos apurando. Sabemos que a vítima é um árbitro de futebol de 43 anos, que ontem teria se envolvido numa confusão ali na Avenida Maruípe, bem pertinho da chefatura de polícia. Ele vinha saindo ali da pista, né? Ia atravessar a pista, quando foi fechado por um motorista. Ele parou um pouco mais à frente e reclamou da conduta do motorista. Foi o suficiente para levar 8 facadas. O pessoal que estava ali ao redor acabou socorrendo a vítima que está no hospital. Mas, como eu disse, daqui a pouco também sobre esse assunto a gente vai detalhar um pouco mais. George e Bruna. Não tem tolerância, hein, Suzy? Combinado, daqui a pouquinho então você traz os detalhes dessas histórias pra gente, minha amiga. Até mais. Você aí de casa tá precisando voltar para o mercado de trabalho, se recolocar no mercado de trabalho. Muita atenção para esse destaque que a gente vai trazer agora. Uma feira de empregos em Vila Velha está oferecendo mais de 1.000 vagas em 28 empresas. Tainara Nascimento tá por lá. Bom dia, Thay. Bom dia, Bruna, George, também amigos do TN. Pois é, essas mais de 1.000 vagas serão oferecidas por cerca de 28 empresas que estarão aqui no ginásio da UVV daqui a pouco às 5 da tarde para ofertar essas vagas de emprego. Os candidatos são os mais variados, das mais variadas idades, podem chegar aqui, não precisa nem trazer o currículo, porque haverá aqui uma equipe pronta para indicar aí como montar um currículo do zero da melhor forma para o candidato se destacar dos demais. E tudo isso a gente vai conferir daqui a pouco com uma especialista que vai falar os horários e o local também exato para quem não sabe aí conseguir uma vaga de emprego, quem está aí em busca no mercado. George, Bruna. Importante, né? Mais de 1.000 vagas. Até daqui a pouco, Tainara. E olha, tem interdição na terceira ponte, gente. O Luciano Rosetti está por lá e vai falar pra gente. Ô, Luciano, é a ponte inteira que vai ser interditada hoje?
Pois é, bom dia, Jorge, Bruna, amigo e amiga do TN. A interdição não é na ponte toda não, mas a confusão sim, viu? O engarrafamento já está monstro nos dois sentidos. A interdição, só explicando rapidinho, é no sentido Vila Velha-Vitória, por causa das obras, né? A ponte vai ser inaugurada, a expansão da ponte vai ser inaugurada no próximo domingo. Mas no sentido contrário, Vitória-Vila Velha tem uma faixa só. Aí você imagina a confusão que está armada, né? Daqui a pouquinho eu volto com os detalhes dessa interdição e dessa manhã, final de manhã e início de tarde de trânsito, né, nessa terça-feira aqui na Grande Vitória. Combinado, Luciano, notícia que impacta aí a vida dos capixabas, quem precisa fazer esse trajeto aí. Como o Luciano falou, é um sentido só, mas acaba que os dois ficam ali bem embolados, Vitória, Vila Velha, Vitória. Vai ser até mais tarde essa interdição aí, então você já pode se programando. Lu, obrigado, daqui a pouco a gente volta a conversar. E olha só, gente, muito mais que penteados. Hoje também vamos conhecer um projeto de Cariacica que usa as tranças para empoderar mulheres que por muito tempo tiveram vergonha dos próprios cabelos. Muito bacana, né? Eu mudei, falou pra eu me cuidar, eu me cuidei. Falou pra ir me tratar e eu tratei. Tratei de ser feliz, me transformei. Isso aí, a gente volta daqui a pouquinho com isso e muito mais no seu TN1. Agora 11 horas e 48 minutos. Não sai daí não que a gente já volta. TN1 de volta. Um pescador foi rendido por criminosos no Manguezal, em Maria Ortiz, Vitória. Depois de rendido, gente, a vítima foi obrigada a se esconder na lama. Pois é, ficou muito tempo. Ô Vanusa Santana, você fez a reportagem, conversou com esse pescador que foi rendido. Ele ficou muito tempo ali no local, né? Ele foi obrigado a ficar e com medo ele acabou ficando também. Bom dia para você. Bom dia, Jorge. Exatamente. Esse pescador chegou ao Manguezal ali em Maria Ortiz por volta das 2 horas da tarde do último sábado. Estava pescando caranguejos, como ele sempre faz. A partir daí, ele viu quando 4 homens chegaram em uma moto aquática e também em uma lancha. Os homens se aproximaram e aí, em tom de ameaça, não chegaram a mostrar armas, mas ele percebeu que eles poderiam estar armados. Obrigaram para que ele deixasse o barco, saísse de dentro do barco e entrasse na água. A partir daí, eles pegaram o barco desse pescador e levaram-o embora. E o pescador ficou ali, né, escondido por um tempo, com medo, né, de que eles voltassem. E realmente eles acabaram voltando tempos depois. Ele, que já tentava sair do mangue ali, ele acabou então se embreando em meio à vegetação na tentativa de não ser pego pelos criminosos. Na manhã de hoje, Jorge e Bruna, a gente foi atrás dessa história, nós conversamos com ele, que está muito assustado. Ele que tem 51 anos, né, é morador de Cariacica, estava ali pescando como ele gosta de fazer, inclusive ele vende alguns crustáceos que ele pesca. Enfim, a gente foi lá e preparou uma reportagem completa que vocês de casa acompanham agora. O corpo foi arranhado pela vegetação do mangue. Foram horas imerso na lama suja. O pescador de 51 anos ficou horas escondido depois de ser rendido por 4 criminosos. Ele pescava caranguejos no último sábado, nesse mangue em Maria Ortiz, Vitória. E vieram com um barco de motor e 2 jet ski na minha frente. E só pediram para mim entrar dentro do mangue e não olhar para trás. Nem vi para onde eles levaram o meu barco, para onde eles foram. Os criminosos determinaram que o pescador ficasse na água. Ele obedeceu. Enquanto isso, o barco dele era rebocado pelos criminosos. O pescador ficou andando no meio da vegetação por horas, até que ele decidiu sair de lá. Nesse momento, ele percebeu que os suspeitos haviam voltado e procuravam por ele. Depois eles voltaram para me matar, não tem porque ficaram rodando depois dentro d'água me procurando. Foram 17 horas escondido no mangue, enfrentando insetos, frio. Para matar a fome, ele conta que comeu caranguejo cru. Eu bebi água salgada, eu comi aratu, que eu não tinha nada para comer. Eu comi uns 8 a 10 aratu, não tem cru. O pescador andou por horas. Ele só conseguiu sair do manguezal no dia seguinte. Por volta das 7 horas da manhã, ele conseguiu chegar a uma margem no bairro São Pedro. Lá, ele encontrou com uma mulher que o ajudou. Ele foi até a casa de um irmão que mora na região, tomou um banho e procurou o batalhão da Polícia Militar. Lá, ele foi aconselhado a registrar a ocorrência. Assustada, a vítima até desistiu do barco, que foi roubado.
né? Uma situação muito difícil que esse pescador de 51 anos passou no final de semana. Ele demorou, somente ontem ele foi até a delegacia porque estava muito assustado. Você viu que na matéria ele fala, né, que eles voltaram, e eu cito que ele não quer mais saber do barco. A gente inclusive questionou, né, você quer recuperar seu barco, né, que também, né, te traz até um certo sustento. Ele disse: eu não quero saber de barco, eu não quero saber de nada. Eu só quero, né, agradecer a Deus por eu estar vivo. E a gente pede aí às autoridades, né, que se empenhem em encontrar esse barco, porque realmente ele é uma pessoa extremamente simples, depende disso para sobreviver. Então, você imagina o prejuízo financeiro que ele está tendo e também o prejuízo psicológico, porque ele está muito assustado de ter passado toda essa dificuldade por cerca de 17 horas aí, andando em meio à vegetação, à lama suja, ali atrás, no manguezal, que fica atrás exatamente ali da UFES, né? É um manguezal ali de Maria Ortiz. Então você imagina a situação que esse pescador passou por cerca de 17 horas. Quem tiver informações aí sobre os bandidos pode acionar aí o Disque Denúncia. Bruna e George. Ô Vanusa, a gente vê que o pescador foi rendido por um barco, pessoas estavam num barco, e também 2 jet skis. Você sabe se tem alguma apuração da polícia sobre alguma ação de um grupo que esteja agindo ali na região, que começou a agir ali na região? Policiais civis chegaram a relatar, inclusive, às nossas equipes, que pode ser que ele tenha sido vítima de criminosos, de traficantes criminosos ali da região, por conta de deles se sentirem ameaçados com a entrada ali não autorizada, de certa forma, né, de uma pessoa ali na área de Maria Ortiz. Pode ser que tenha sido isso, mas o fato é que o barco desse pescador foi levado. É um barco muito simples, né? Ele inclusive fala que foi comprado com muito custo, mas assim mesmo eles levaram esse barco, não mostraram em momento algum armas para esse pescador, mas em tom ameaçador. Quem é que não entregaria, né, com 4 homens ali te ameaçando, né, falando para que você descesse do barco, quem não entregaria uma embarcação, né? Com certeza ele ficou com muito medo e a gente torce para que essa embarcação, George e Bruna, seja encontrada, não é mesmo? Pois é, a embarcação é grande, não é tão difícil assim de esconder. Quem tiver alguma informação, né, diz que denúncia 181, realmente, como Vanusa falou, é o meio de trabalho dele, deve sustentar a família, assim. Então, além de todo o prejuízo psicológico, tem esse prejuízo financeiro também, né? Vanusa, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Olha, a gente teve pânico e correria em um bairro de Vila Velha. 3 pessoas foram baleadas durante um ataque criminoso e entre as vítimas, um idoso de 82 anos. Vamos acompanhar na reportagem. O ataque aconteceu por volta das 6 horas da tarde na rua dessa creche, que fica na Ilha dos Aires, em Vila Velha. A rua estava cheia quando um carro com 4 ocupantes passou. Testemunhas disseram que o carro parou próximo da creche e dele 3 pessoas saíram, encapuzadas e armadas. Os 3 homens acabaram primeiro se escondendo atrás dessa caçamba de lixo aqui. Depois, já municiados com 3 armas de calibres diferentes, eles começaram a atirar contra as pessoas que estavam aqui na rua. Inclusive, os 3 baleados estavam à esquerda aqui do seu vídeo. Eram 2 jovens de 20 anos e um senhor de 82 anos. Quando tudo isso começou, olha só, um dos moradores estava aqui bem pertinho e achou, inclusive, que o homem que estava todo encapuzado e vestido de preto ia tirar das costas uma sombrinha. Veio 3 indivíduos encapuzados e como estava começando a chover, um dos rapazes puxou um negócio das costas. Eu achei que era uma sombrinha e era uma arma grande. E do nada começou o bom, 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 bom. Eu corri assim como outros moradores, que ninguém ficou. O idoso de 82 anos foi ferido na perna, já recebeu alta e está em casa. Um dos jovens de 20 anos teve a perna quebrada pelo disparo. O outro, o tiro atingiu o quadril. Os 2 estão internados. De acordo com moradores, a rua estava cheia na hora e o pânico foi grande. Nem para trás eu olhei, eu corri bastante. Tinha muita gente na rua? Bastante, bastante. E foi Deus que livrou. Cápsulas de fuzil e de pistola de calibre restrito foram encontradas por moradores. A suspeita é que esse ataque tenha sido obra de uma facção do bairro Boa Vista. Um conflito que vem se arrastando desde julho deste ano,
quando o responsável pelo movimento do tráfico local foi assassinado. Marcelo Cardoso de Assis, 34 anos, conhecido como Zeca Urubu, foi assassinado no dia 8 de julho. Pelos muros das ruas do bairro, muita pichação com o nome dele. Após a morte, outros ataques na região resultaram em outros assassinatos. A represália veio em seguida, quando em Boa Vista 2 jovens foram assassinados no meio da rua. Um deles, inclusive, tinha uma granada no bolso. O suposto autor dessas mortes, e também de Marcelo, foi assassinado em Minas Gerais no dia seguinte. Mesmo assim, o conflito continua. A Polícia Militar está com viaturas fazendo patrulhamento na área e uma delas vai ficar parada num ponto estratégico. Pois é, região que já está em conflito há algum tempo, como a gente acompanhou na reportagem, e aí uma vítima inocente foi feita e o morador fica no meio do fogo cruzado. Ô, Suzy, inclusive um morador relatou que achou que o atirador ia pegar um guarda-chuva ali, mas na verdade era uma arma, né, minha amiga? Imagina o susto, o desespero. Era um fuzil, Bruna. Ele achou curioso porque ele estava segurando alguma coisa, tipo uma bolsa, né, grande, com alça. E quando começou a pingar, começou a chover, ele achou que o cara fosse pegar um guarda-chuva, uma sombrinha. Quando o cara mira, era um fuzil. E tiros de fuzil, foram aplicados naquela região ali, quase podendo vir a ter uma tragédia, porque tinham crianças que tinham saído da creche, pessoas que estavam voltando do trabalho, outras que estavam conversando, era um grupinho conversando de um lado, um grupinho conversando do outro, e acabou que esses tiros atingiram essas 3 pessoas, 2 jovens de 20 anos, um que estava indo, inclusive, visitar a avó na hora, e esse senhor de 82 anos que costuma ficar sentado na frente de casa, conversando com o pessoal ali da rua, com os vizinhos. Graças a Deus, nenhum deles corre risco de morrer, mas foi um ataque que, como eu disse lá no início, né, na nossa chamada, pode ser atribuída a uma vingança. É que o irmão do Rafael Fontoura, essas são as informações que estão chegando para a gente agora. O irmão do Rafael Fontoura, o Fael, que foi morto lá em Minas Gerais, numa emboscada, teria tido aí o benefício da saidinha do presídio, não retornou e estaria orquestrando esses ataques na área, em Ilha dos Ares, para vingar a morte do irmão. Então, essas pessoas que moram na região têm agora mais do que nunca que ficar de olho bem aberto, porque se é vingança que esse homem quer, ele pode naturalmente atacar outras vezes essa região, fazendo mais pessoas inocentes de vítima. A Polícia Militar, como vocês puderam ver, fez todo o patrulhamento ali da área. Enquanto a gente estava, a polícia passou diversas vezes e a informação que eu tenho é que vão ficar parados ali no local, aquilo que eles chamam de ponto base, para dar segurança na região. Então a polícia, provavelmente já deve estar sabendo dessas informações, deve investigar para prender este homem que agora quer vingança pela morte do irmão. Bruna, George. Pois é, a polícia realmente tem que estar atenta e, né, ter mais atenção a essa região que está em conflito. Suzy, vou pedir por gentileza para você atualizar para a gente outro caso aqui que a gente trouxe, que chamou muita atenção. O homem que foi esfaqueado no pescoço e entrou numa igreja pedindo ajuda. Traz atualizações desse caso para a gente aí, minha amiga. Assustador a imagem, né? Sem dúvida, é uma imagem que choca a gente que vê, chocou os fiéis que estavam dentro da igreja. Aconteceu ontem, em Domingos Martins, foi no final da noite de domingo, ali por volta das 8 horas da noite, quando o louvor estava tocando na igreja, o homem entra ferido com várias facadas, foram 6, uma inclusive no pescoço. Ele entra, cai na igreja, pede ajuda, as pessoas acabam se mobilizando para tentar ajudá-lo. Tudo isso teria começado um pouco antes, numa confusão, ali na beira da praça de Domingos Martins, quando uma mulher de 40 anos de idade foi cobrar dessa pessoa que levou a facada, que entrou na igreja, uma dívida de drogas. Ele acabou, ao invés de pagar, brigando com ela e tentando atingi-la com uma facada. Atingiu o filho dela, com uma facada. A mulher entrou na frente para o filho não ser atingido e ela acabou sendo ferida. Com isso, o filho e também o pai dele, o marido da mulher, acabaram correndo atrás desse homem para tentar pegá-lo. E assim que conseguiram esfaqueá-lo por diversas vezes.
Vocês vão assistir agora uma parte de tudo isso aí. Inclusive, nós conversamos com pessoas que estavam ao redor ali, que viram a confusão na igreja e que viram também a confusão começar lá na praça. Vamos assistir. O culto estava no louvor quando o homem ferido entra correndo na igreja. Cambaleante, ele vai direto para o púlpito e cai. A cena choca os fiéis e as crianças que estão na igreja. Enquanto os homens correm para buscar ajuda, uma mulher se aproxima da vítima e faz um movimento com os pés. Tira de perto do ferido um canivete que ele usava. Esse aí, olha, que foi apreendido pela Polícia Militar. O caso foi no centro de Domingos Martins. Aconteceu no domingo, por volta das 8 horas. Ali na igreja, o homem que levou as 6 facadas ficou até a chegada do SAMU. A terapeuta de 37 anos mora perto e acompanhou parte da confusão, inclusive o motivo que o ferido alegou para pedir ajuda na igreja. De repente, escutei gritos de desespero, né? O pessoal falando, ele vai morrer aí dentro, tem que chamar o SAMU, tem que chamar a polícia. Muita gritaria. E aí eu resolvi descer para ver o que estava acontecendo. Ele estava perdendo muito sangue, né? A igreja ficou bastante suja, né, de sangue. O pastor, os irmãos tentando ajudar a conter o sangue. Ele disse que se tivesse que morrer, preferia morrer dentro da igreja. A confusão teria acontecido aqui, bem no centro da cidade. Esse vídeo é do início da briga que teve uma mulher de 40 anos ferida pela própria vítima. O corre-corre que vocês acabaram de ver aconteceu exatamente naquela esquina ali, onde até nós mostramos que tem uma mancha de sangue. Mas de acordo com uma testemunha, a vítima acabou sendo perseguida por pai e filho e correu para esta rua aqui. E foi nessa rua que ele acabou sendo alcançado e esfaqueado 6 vezes. Ferido, acabou seguindo por aquela entrada ali, ó, e pedindo ajuda primeiro em um bar. Só que quando ele entrou no bar, não chegou a ficar muito tempo não. Por exemplo, o tempo do dono do estabelecimento conseguir fazer uma ligação para a emergência. Saiu desesperado dali e o resultado final vocês já viram. Acabou indo pedir ajuda dentro de uma igreja. Esse pedreiro soube que o golpe que feriu a mulher, na verdade, era para ter atingido o filho dela, de 21 anos. O rapaz foi esfaquear o outro, pegou na mãe dele. Ele saiu correndo e arrumou mais 2 amigos dele e veio e furou essa pessoa que tomou essas facadas aí. Era para esfaquear o filho dela. Aí acabou que pegou nela. Aí o filho dela correu, arrumou mais 2. E essa mulher ficou muito ferida? Bom, ela foi para o hospital, recebeu os primeiros socorros lá e saiu do hospital, até portanto que depois ela estava bebendo. A polícia militar chegou a procurar pelo acusado de esfaquear a vítima, mas ele não foi encontrado. A vítima, Flávio Castro, de 32 anos, foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde se encontra em estado grave. Tentamos encontrar a mulher que foi ferida por ele, mas não conseguimos. Pois é, a delegacia de Domingos Martins continua ouvindo as pessoas que participaram de algum modo dessa experiência aí, desse homem que entrou todo esfaqueado dentro da igreja. O delegado estaria ouvindo essas pessoas para definir de que forma tudo isso aconteceu. Se começou do lado da pessoa, do filho dessa mulher, se foi a vítima que foi esfaqueada e começou a confusão, enfim, para poder dizer aí o que houve. Agora, é claro que quem vê essas imagens fica apavorado com a cena. Nós conversamos com algumas outras pessoas que preferiram não gravar entrevista lá no local e eles disseram que as crianças que estavam dentro da igreja saíram de lá traumatizadas. Não paravam de gritar ao ver uma cena tão drástica como essa. Uma pessoa completamente ensanguentada entrando dentro da igreja. Bruna, George. Realmente é motivo aí de pânico mesmo para todo mundo que estava lá e agora a gente fica aguardando aí as investigações da polícia, porque a história realmente é muito intrigante. Suzy, obrigada aí pelas informações, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Olha, gente, um homem foi preso depois de roubar uma moto na orla de Camburi, em Vitória. Com o suspeito de 21 anos, a PRF encontrou uma chave micha que teria sido utilizada nesse crime. A abordagem foi feita pela PRF na BR-101, já na Serra. O homem resistiu à ordem de parada e tentou fugir. Houve perseguição, mas ele foi alcançado pelos policiais. E olha só que cara de pau, ele justificou dizendo que roubou a moto para fazer o deslocamento dele, de Camburi até em casa, na Serra.
O suspeito foi encaminhado para a delegacia regional do município. E atenção você que está pensando em sair de Vila Velha para ir para a Vitória daqui a pouco, passando pela Terceira Ponte. Já tem informação aqui, ó, terça-feira, dia 22, de 11 às 18, interdição de uma faixa no sentido norte. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o Luciano Rosetti, que já está aqui. Luciano, boa tarde. Pois é, pessoal, boa tarde para vocês, para os amigos do TN que nos assistem. Hoje o dia promete, viu? Porque a interdição vai até às 18 horas, como você bem falou, né, Jorge? Esse horário, normalmente, já é um horário complicado em dias normais, para quem vai de Vitória para Vila Velha, ou então até no sentido contrário também de vez em quando. Já é um horário de pico, né? Imagina com essa interdição no sentido Vila Velha-Vitória. Então o motorista hoje tem que ter mais paciência. No sentido contrário, Vitória-Vila Velha também tem uma faixa só liberada para veículos. O trânsito já está bem recheado, bem engarrafado. Só para você ter uma ideia, Diego Gama e eu estávamos fazendo uma reportagem em Vila Velha, a gente precisava voltar para Vitória e a gente foi pelo caminho natural, que era a Terceira Ponte. Então era por volta de 10h20, 10h30. Naquele horário já estava complicado, o trânsito já estava engrossando. A gente decidiu não passar pela Terceira Ponte e decidiu seguir um caminho alternativo, uma rota alternativa, né? A gente passou pela Lindenberg, Segunda Ponte, e acabou chegando aqui na tribuna em tempo de entregar o material. Então atenção, muita calma, muita paciência, porque normalmente já tem trânsito nesse horário. Com uma interdição dessa por conta das obras de expansão, precisa de mais atenção ainda, né? Só repetindo aqui, reforçando esse ponto, esse trânsito, essa interdição é por conta das obras de expansão da Terceira Ponte que serão inauguradas no próximo domingo, dia 27. Depois do domingo vai estar liberado, né, a ponte com 3 faixas dos 2 lados, enfim, vai estar bem mais tranquilo. Mas até lá, motorista capixaba que mora na Grande Vitória, tenha paciência, calma e procure também por rotas alternativas, igual o Diego e eu fizemos, né? Tem o aquaviário também, né, Bruna e Jorge, que é uma boa opção. Então dá para você pegar o aquaviário, atravessar ali em 5, 6 minutinhos, de boa na lagoa, literalmente, você vai estar em casa ou então chegar no seu compromisso tranquilo. É a alternativa passar pelo centro, né, Luciano? Que também no horário de pico costuma ficar bastante complicado. Obrigado aí pelas suas informações. Olha, contas atrasadas, quem nunca, né? Isso é um problema enfrentado por quase metade da população adulta aqui no estado. Gente, a cada 10 capixabas, pelo menos 4 estão inadimplentes. Mas a boa notícia é que tem como se livrar dessa bola de neve, viu? Vamos acompanhar na reportagem. Pagar as contas em dia é um desafio para muitos capixabas. Fatores como desemprego, juros altos e a redução de renda, por exemplo, acabam desorganizando a vida financeira de muita gente. A gente vai pagando, mas sempre fica alguma coisa para pagar, né? Às vezes dá para pagar sempre em dia, às vezes atrasa assim 1, 2 dias, porque às vezes o dinheiro não entra no dia que a gente está esperando, né? E para não deixar o essencial faltar, a saída para muitos é escolher os boletos por ordem de urgência. Aí paga um cadinho ali, um cadinho aqui, compra alimento e vão levando. A luz, a água, conta de internet, telefone, assim que é mais útil. Se você atrasa um aluguel, chega o mês que vem você precisa pagar 2 aluguéis. E aí vai sempre dificultando mais. A gente vai priorizando as contas fixas, telefone, energia, gás, alimentação. Quando a gente precisa reduzir, a gente reduz um pouquinho na alimentação para poder dar conta de pagar um remédio, uma conta extra que vem, um gasto que acaba, que às vezes você não está esperando. Segundo o mapa da inadimplência da Serasa, o endividamento é uma realidade para 40% dos capixabas, que devem em média R$5 mil. E os principais responsáveis por sujar o nome dos consumidores são dívidas com os bancos e nos cartões de crédito. A gente se empolga com aquela promoção, aquele parcelamento, 10 vezes de R$100, 12 vezes de R$50. Quando acumula todas as contas, a fatura do cartão de crédito ela soma aí quase R$1.000 ou R$2.000, mais do que nós temos de contas fixas todo mês. Segundo a especialista, é preciso priorizar as dívidas com taxas de juros mais altas. Olhar nas suas dívidas, olhar tudo que eu devo, é preciso ter esse controle e assim, qual é a dívida que eu tenho a maior taxa de juros? Se organizar para pagar essa primeiro, sem deixar essas contas fixas. Mas apesar dos inadimplentes ainda serem muitos, a projeção é que esse índice caia cada vez mais. Desde julho, mais de 1 milhão de contratos com bancos já foram renegociados por meio do programa Desenrola Brasil do governo federal. Para participar, é preciso ter uma renda de até R$20 mil
e dívidas cadastradas até o dia 31 de dezembro do ano passado. Procurar o credor, tentar renegociar essa dívida para que ela se encaixe dentro do orçamento. E principalmente ter paciência, porque muitas vezes não é no primeiro mês que nós vamos sair da inadimplência. Algumas coisas que a gente quer comprar não compra, a gente já segura o pé até você conseguir ir pagando as suas coisas para conseguir colocar tudo em dia. Tem que ter controle, né, gente? Bom, você pode negociar as contas atrasadas direto com os bancos, cartões de crédito ou comércio. Se preferir, você pode acessar também o site serasa.com.br. Bom, Suzy Faria já está aqui e vai falar de um caso grave. Um motociclista foi esfaqueado em uma briga de trânsito em Vitória. Suzy, mais uma vez, a irracionalidade no trânsito, tudo por causa de uma discussão. Como é que foi isso? Exatamente, Jorge. Olha que nós já mostramos um caso parecido há alguns dias, quando um senhor de 73 anos, aborrecido com a conduta de um motociclista, também tomou essa atitude drástica. Agora a cena se repete. No final da tarde de ontem, ali na Avenida Maruípe, chegando próximo àquele hipermercado de chefatura de polícia, um motociclista contou que ele teria sido fechado por um motorista um pouco antes. E aí, o que aconteceu? Quando o sinal fecha, o carro para, ele para do lado e vai tirar satisfação. Só que não esperava a reação do motorista, que foi sair do veículo armado e agredi-lo com várias facadas. Nós estivemos lá perto hoje para tentar informações e conseguimos uma testemunha que ajudou a socorrer o motociclista. A confusão aconteceu no final da Avenida Maruípe, em Vitória, bem ao lado dessa concessionária. Foi entre 6h30 e 7 horas da noite que os funcionários da empresa e os clientes que saíam do local ouviram um homem correndo pedindo socorro. A gente ouviu muito grito, né? Muito grito vindo lá de fora e a gente correu para ver o que era, né? Só vi quando esse senhor já aqui na frente aqui dessa empresa, com todo sangrando, e nós pegamos um pano para tentar estancar um pouco a hemorragia, que estava sangrando demais. Era o resultado de uma briga de trânsito que teria começado um pouco antes. A confusão no trânsito, que teria começado lá embaixo, terminou aqui, ó, nessa pista. Quando o sinal fechou, o motorista parou e o motociclista parou do lado. Aí ele disse que o repreendeu, que reclamou com o motorista o que tinha acontecido um pouco antes. Foi nessa hora que o motorista saiu de dentro do carro armado com uma faca e deu 8 facadas no motociclista. Desnorteado e sem saber para onde ir, ele acabou entrando nesta área aqui. Algumas pessoas que estavam ao redor da concessionária viram a cena e foram ajudar o motociclista. O colocaram sentado um pouco mais adiante e esperando a ambulância chegar. A gente acha que essa briga não foi aqui, foi mais lá para outro sinal. Aqui foi a finalização, entendeu? Que ele saiu do carro e gritando de dor, né? E a gente entrou para socorrer. Acredito que foi uma confusão de trânsito, que pelo andar da carruagem, aquilo ali foi mais uma briga de trânsito. A Guarda Municipal teria saído em busca do carro, mas não foi encontrado. Imagens dos circuitos de segurança das empresas já foram solicitadas pela polícia para identificar o veículo. A vítima foi encaminhada ao hospital. Segundo os paramédicos, né, falaram que a situação dele era grave, tá entendendo? Foi várias perfurações, né? Pois é, nós estamos tentando contato com essa vítima e já soubemos que ela é motorista de ônibus, tem 43 anos e nos finais de semana atua como árbitro aqui no futebol capixaba. E pelo que vocês acabaram de ver, pelo relato dessa testemunha, toda essa tragédia aí aconteceu por conta de uma intolerância no trânsito. Como o Jorge falou, uma irracionalidade. O segundo caso que a gente faz em cerca de um mês aqui, envolvendo motorista e motociclista que no trânsito parece não estão se entendendo. George, Bruna. É preciso educação, né? É a palavra-chave, educação, ter educação e controle. A gente não sabe o que o outro fez e por que ele fez. Né? Pode ter cometido um erro, a gente erra também. Por isso que o acidente acontece no trânsito. Ô Suzy, queria perguntar a você também, para atualizar o caso, né, dos jovens que estão desaparecidos em Sooretama. Foi depois de um tiroteio, tem envolvimento aí também com uma questão policial.
Você traz informações para a gente agora, novas sobre esse caso, né, Suzy? Pois é, a gente estava falando com a família, estamos monitorando esse caso para saber o que aconteceu desses jovens que parecem ter, sei lá, sido abduzidos até, porque eles estavam perto de casa, numa localidade ali de Soretama chamada Rocinha. Foram ver o caso de um baleado, uma pessoa que depois dos tiros foram baleados, curiosidade, foram saber o que estava acontecendo, quem tinha sido ferido. Chegaram lá, não encontraram nada, teriam que voltar para casa. E para casa eles nunca chegaram. O delegado Fabrício Lucindo, que é o superintendente da região norte, até falou com a gente sobre esse caso. Como está essa investigação para descobrir o que aconteceu. Afinal de contas, se esses rapazes estavam tão perto de casa, como desapareceram sem deixar vestígios nenhum? Vamos ouvir a sonora do delegado. Nossos policiais, exatamente isso, fizeram buscas na região da Matinha e outras regiões aqui de Mata, aqui de Soretama, para tentar localizá-lo, mas infelizmente até agora não conseguimos êxito. Estelionatários que não tem nada a ver com o crime, estão aplicando o golpe na família, tentando passar informações falsas em troca de dinheiro. A família já perdeu R$500 por conta desses golpes, que é um golpe infame, né? Porque no momento do sofrimento da família, esses criminosos ainda abusam desse sofrimento e aplicam golpes nas vítimas. A gente vai continuar nesse ritmo até encontrar esses rapazes e reza a Deus que seja com vida. Pois é, agora, sabe o que é curioso? O delegado acabou falando aí sobre um golpe que a família sofreu. E exatamente, a frieza de pessoas que ao invés de ajudar, tentam até desestruturar ainda mais a família. O irmão de um deles, o irmão do Wellington, recebeu a informação de que uma pessoa ligou para ele dizendo que estava com o irmão dele e que se não pagasse, iria matar. Não apenas o irmão, como os outros 2 colegas dele também. Esse rapaz, desesperado, pegou o único dinheiro que tinha, acabado de receber a quinzena do trabalho, e fez uma transferência para essa pessoa que ficou com dinheiro, deixou a família preocupada e a família continua sem informação desses 3 jovens. Vamos ouvir esse relato dramático desse jovem que, tentando ajudar, passou tudo que tinha para um golpista, para um salafrário. Vamos ouvir. Iriam matar eles se a gente não ajudasse eles com alguma quantia, entendeu? E no desespero, eu cheguei a mandar R$500 para eles. Aí depois disso eu desliguei a chamada, a gente foi na delegacia para ver se conseguia alguma coisa com aquilo e infelizmente não conseguimos, porque a chamada foi restrita. E assim, é um momento desesperador, né? Que chegaram a se aproveitar da gente para extorquir, né? Pedir dinheiro. É complicado. Pois é, veja a situação que essa família está. Não tem informação, não sabe o que aconteceu e ainda passa a sofrer golpes de pessoas que não têm um pingo de misericórdia, né? Não tem nem um pouquinho de empatia com a dor do outro. Agora, uma informação importante é que no dia, Jorge Bruna, que tudo isso aconteceu, foram ouvidos 2 tiroteios próximos da casa desses jovens. O primeiro, que teria baleado essa pessoa que foi socorrida, levada para o hospital de Linhares, e algum tempo depois, numa região chamada Rocinha, teve um novo, o pessoal lá, os moradores, ouviram de novo disparos de armas de fogo. O que se sabe é que até agora, como eu falei, a gente está monitorando esse caso, temos interesse em saber o que aconteceu, ajudar a família. Até agora, nenhuma informação que pudesse esclarecer o que houve ou indicar onde estariam esses jovens. Como o delegado falou, a esperança é que todos estejam vivos. George, Bruna. Já é difícil você imaginar a dor dessa família, né, Suzy? Ainda mais agora, depois de um caso desse de golpe, aplicar um golpe para dizer onde os meninos estão, né, e ficar com o dinheiro sem ter uma informação. É muito triste isso, né? Então, por favor, a gente pede que ninguém faça isso e que realmente, se tiver uma informação, ligue para a polícia. Obrigado, Suzy, pelas suas informações. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Um resgate à ancestralidade e melhora da autoestima.
Um projeto em Cariacica está usando as tranças para enaltecer o amor pelos cabelos de várias mulheres, Jorge. Pois é, Bruna, através dos penteados cheios de estilo, o empoderamento feminino transforma a vida de mulheres. E olha, tudo isso num preço bem acessível. Aqui, a magia das tranças transforma vidas e tece histórias de empoderamento e autoestima. Com amor e propósito, a transista conhecida como Laine Hair usa suas mãos habilidosas e o coração generoso para deixar o seu trabalho mais acessível. Eu sempre quis usar cabelo, só que a acessibilidade era pouco devido ao valor, né, que é alto. Então eu pensei o seguinte, assim como eu, tem várias outras mulheres. E a meta é levantar a mulherada, então eu resolvi fazer um valor acessível para todo mundo poder ter acesso a um trabalho de qualidade num valor bom. Ana Julie é uma das clientes que teve a autoestima transformada com as tranças. Agora, venceu até o bullying na escola. Eu comecei a fazer porque eu sofria muito bullying com meu cabelo natural, sofria muito preconceito. Aí minha irmã fazia trança já com a Elaine. Aí ela me apresentou, eu comecei a fazer trança com ela e isso mudou minha vida completamente. E com toda essa superação e alegria da Julie, a pessoa que mais se emociona com tudo isso é a própria mãe, que além de optar pelo local por ter um preço mais acessível, tem levado a família toda para embarcar nessa jornada de aceitação, conservação cultural e manutenção da beleza. Sofrendo bullying na escola, a Júlia e a Adriele sofreram muito em questão do cabelo, né? Depois que começaram a frequentar a Laine, tudo mudou. Isso é maravilhoso para mim também, a autoestima vai lá em cima. É bom pra gente que é mulher, né? É bom estar com autoestima boa. Manipular o cabelo com tranças é uma técnica histórica, presente em muitas nações africanas. O movimento é único, o entrelaçamento de 3 mechas a partir do couro cabeludo. Mas a técnica vai muito além da beleza, simboliza poder, resistência e luta. No pós-abolição, as tranças elas ganham um significado maior justamente nesse sentido de empoderamento, porque a gente sabe que durante a escravidão, por diversos motivos, o uso da trança foi proibido, né? Principalmente no sentido de negar ao escravizado pertencimento a alguma cultura. Você se nutrir de um elemento que faz parte da sua cultura há muitos anos, como eu disse, né, que seria uma prática milenar, e ressignificar um sentido de beleza. E é assim, nas mãos da Laine, que cada trança se torna um ato de amor, um gesto que propaga a beleza única de cada mulher e mantém a rica cultura afrodescendente. Você mandou eu mudar e eu mudei. Falou pra eu me cuidar, eu me cuidei. Falou pra ir me tratar e eu tratei. Tratei de ser feliz, me transformei. Mulheres lindas e empoderadas e cada vez mais belas ainda com esse trabalho. Incrível demais. É o trabalho da identidade, né? Total. Do pertencimento. Isso é muito importante. Depois de um período aí de muito silenciamento. Isso. Né? Mais ainda em relação à cultura. Ô, gente, esse projeto é de Porto de Santana, tá? Em Cariacica. E o contato, você já está vendo aí na sua tela, é Laine com 2 is, .hair. É Laine, né? Laine, eu falei Laine por causa dos 2. Então isso. É Laine.hair, tá? Laine com 2 is, .hair. Acessa aí, vamos ajudar. Isso aí, vamos lá conferir os trabalhos lindos. Gente, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, porque é o seguinte, um professor acabou preso depois de bater na ex-esposa e também a filha do casal de 12 anos que presenciou tudo isso, estava no meio ali de toda essa violência, foi empurrada também. Vanusa, você esteve com ele lá no DML, o que ele fala sobre essas agressões? Bruna Maria, ele não quis conversa com a imprensa, a gente deu a oportunidade dele explicar, dar a versão dele dos fatos, mas o boletim de ocorrência, é claro, diz que ontem à noite, ele, a ex-mulher, que eles moram num apartamento duplex, ele está morando em cima e ela na parte de baixo com a filha, e eles estão naquela briga para saber quem é que vai deixar o apartamento. Ontem, mais uma vez, eles discutiram e esse professor de 38 anos acabou partindo para cima dela, aí com socos, deu vários tapas no rosto dela, acabou puxando ela pelos cabelos e arrastando ela pela casa. Toda essa violência aí
foi presenciada pela filha do casal, uma menina de 12 anos. A confusão, como eu disse, aconteceu ali na residência, que eles dividem há muito tempo, estão nesse processo de separação, justamente ali tentando ver com quem vai ficar, quem vai sair, quem vai ficar ali no imóvel, e ontem, mais uma vez, acabaram se desentendendo. Como eu disse, ela acabou chamando a polícia militar, ele foi preso lá mesmo dentro do apartamento e levado para o plantão especializado da mulher. Depois de ser ouvido, tanto ele quanto ela, logo depois, o delegado decidiu pela autuação dele por lesão corporal e também por ameaça. Todos eles na forma da Lei Maria da Penha. Na manhã de hoje, ele foi encaminhado ao presídio. Bruna Maria. Imagina, né? Que trauma, tanto para essa mulher quanto para essa criança aí de 12 anos, né? Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Olha, moradores interditaram uma avenida de Cachoeiro de Itapemirim em protesto à morte de um jovem baleado e morto durante uma ação da Polícia Militar. Os manifestantes atearam fogo e seguravam cartazes com pedidos de justiça. A via foi bloqueada por mais de 2 horas. Equipes da polícia, guarda, bombeiros estiveram ali no local para controlar a situação. De acordo com a PM, o rapaz baleado era suspeito de tráfico e apontou um revólver para policiais durante uma tentativa de fuga. A vítima também tinha passagem por roubo. A família contesta a versão, alegando que o jovem não estava armado. A Polícia Civil informou que recebeu uma arma, além de entorpecentes e celulares apreendidos durante a ocorrência. O caso está sendo investigado. Agora presta atenção, você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho ou conhece alguém que precisa de um emprego. Tainara Nascimento já está aqui, vai chegar para dar uma ajuda. Ô Tainara, já estou sabendo que são mais de 1.000 vagas, não é isso? Exato, George. Mais de 1.000 vagas oferecidas por cerca de 28 empresas dos mais variados segmentos. A gente tem transporte, saúde, educação. E vai acontecer aqui no ginásio da UVV. Daqui a pouco a feira está vazia, porque vai começar às 5 da tarde. Então, já está tudo preparado aqui para receber as empresas e também os candidatos. Mas quem vai explicar melhor para a gente é a coordenadora do evento, a Elaine Frizeira. Elaine, fala para a gente quem pode vir até o evento, o que a pessoa precisa trazer, Elaine. Uma boa tarde a todos, né? A gente já está na nossa 4ª edição da Feira de Carreiras e ela tem como objetivo aproximar não só nossos alunos, mas toda a população ao mercado de trabalho. Então, é um evento aberto à população, não só de Vila Velha, mas para toda a região da Grande Vitória. E aqui a gente vai estar com várias empresas, mais de 25 empresas de vários segmentos, saúde, tecnologia, construção civil. Então, uma oportunidade para quem está nessa busca, né? Joia. Elaine, a gente estava conversando também, além da oportunidade, para conseguir emprego, a pessoa também pode se preparar para uma vaga, né? Saber como funciona uma entrevista e também preparar um currículo. Tem esse profissional aqui na feira? Tem sim, né? Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade do que ela coloca no currículo, quais as informações que ela precisa preencher. Então a gente vai ter aqui essa questão da orientação de carreira, de curricular, desculpa. Então a pessoa pode chegar aqui no evento, a gente vai ter pessoas específicas para receber, para como se comportar também, né? Às vezes a pessoa está tanto tempo numa empresa e busca uma melhoria, quer uma nova oportunidade e não sabe como se comportar. Então esse é o momento para a pessoa estar vindo aqui e aprender um pouquinho, ter umas dicas. Tá joia, obrigada, Elaine. Fica aí a dica para o pessoal de casa. A gente sabe que tem muitos candidatos, mas aqui na feira você vai aprender a se destacar dos demais, a preparar melhor um currículo, a se comportar em uma entrevista. E como a Elaine falou, não só para quem está desempregado, quem trabalha há muito tempo numa empresa, não sabe como que o mercado está funcionando, já deixa um currículo preparado aí. Quem não sabe, surge uma vaga e você precise. Agora devem passar por aqui até o final do evento cerca de 3.000 pessoas. E amanhã também é dia de evento, né, Elaine? Começa hoje e vai até quando? Que horas? Então, hoje está aberta a população a partir das 17, vai até as 21. Amanhã a gente inicia 8h30 até meio-dia, dá uma pausa e retorna das 17 às 21 novamente. Joia, obrigada novamente. Entrego aí para vocês no estúdio, Jorge, Bruna. Importante uma feira assim, né? Principalmente por causa do índice de desempregados. Tainara, obrigado aí pelas informações.
Olha, agora a gente fala de uma pesquisa do Procon de Vitória que apontou, gente, uma diferença absurda em produtos da cesta básica. Para a gente ter uma ideia, a mesma mercadoria pode ser até 100% mais cara, isso de um supermercado para o outro. Difícil, tem que pesquisar, né? Vamos ver na reportagem. Quem costuma fazer as compras de supermercado sabe que os preços podem variar de um para o outro. O que muitos não imaginam é que essa diferença pode ser tão grande a ponto de triplicar o valor de um mesmo produto aqui na capital. Aqui quase sempre está uma diferença bem melhor do que nos outros supermercados. Eu chego aqui, está muito caro, eu deixo ali e não compro. Fico de olho na promoção, quando tem promoção eu corro lá, independente do supermercado. Varia os mercados, né, de um para o outro. A gente vai olhando num canto, no outro, né, até chegar na concordância num preço menor. Uma pesquisa feita pelo Procon Vitória em 9 supermercados da capital mostrou que diversos itens têm variações de preço que superam os 100%. Esse é o caso do apresuntado. Ele teve uma diferença de 166%. O quilo do embutido pode custar entre R$ 14,99 até R$ 39,90. A banana prata é outra. Com variação de quase 126% no preço, o quilo da fruta pode ser encontrado sendo vendido por R$ 3,99, mas pode chegar a R$ 8,99. O shampoo, por exemplo, foi encontrado no menor preço a R$ 8,89 e no maior a R$ 19,99. Em meio a tantos produtos custando até o dobro do preço de um supermercado para o outro, a campeã na variação é essa daqui, a laranja. Segundo o Procon Vitória, a fruta pode ser encontrada custando entre R$ 1,98 até R$ 5,99, ou seja, quase 3 vezes mais. E o que explica isso são vários fatores, como por exemplo a localização do supermercado, a margem de lucro ou até a negociação dos preços com os fornecedores. O transporte é um grande componente, depende da comercialização, ou seja, de como o comprador negocia com o vendedor, depende, por exemplo, nos produtos como frutas, da qualidade do fruto, tudo isso vai afetar. Por isso que quem vai comprar precisa analisar muito bem para saber qual é o produto e qual o preço que está sendo ofertado. O secretário conta de uma ferramenta que pode ser uma aliada na hora de ir às compras. É o aplicativo do Procon. Entre as muitas funções, ele mostra os preços desses produtos em diferentes estabelecimentos da cidade. Antigamente, a dona de casa, o dono de casa, ele tinha que percorrer supermercado por supermercado para saber qual era o preço mais barato e aí ele fazer a compra. Agora, nós estamos disponibilizando tudo isso no Procon Vitória, um aplicativo moderno que tem essa pesquisa de preço e vai permitir um planejamento da família antes mesmo do que ela vá ao supermercado. Então, ela vai saber qual o supermercado, qual o preço de cada produto que a gente faz essa pesquisa. Essa diferença nos preços impacta diretamente no orçamento das famílias, principalmente as de baixa renda, o que pode interferir na alimentação adequada. Por isso, antes de sair de casa, pesquise bem e faça escolhas conscientes. Eu gasto o que está o preço bom mesmo, que eu já conheço o preço, né? Já sei o preço, aí eu compro. Do contrário, não compro não. Tá certíssima. Olha só, para ter acesso à pesquisa é só procurar por Procon Vitória no site da Prefeitura, vitoria.es.gov.br, e você também pode baixar o aplicativo Procon Vitória. Ô, gente, olha só essa notícia surreal que está no Tribuna Online. Mulher é suspeita de roubar cabelo de cadáver para fazer alongamento. Essa mulher é suspeita de cortar o cabelo de uma jovem que morreu vítima de um assassinato, foi morta a tiros, tá? Esse crime aí, gente, ele aconteceu em Alagoas. E essa mulher foi lá, o Bruno, onde o corpo é preparado, meu Deus, né, para ser enterrado, e disse que era a irmã da vítima. Aí foi liberado o acesso dela até próximo ao corpo e ela foi lá e cortou o cabelo da Caroline. O pai chegou na hora, né, falou assim, olha, eu vim aqui liberar o corpo da minha filha. Aí falaram assim, ué, mas a irmã dela veio aqui. Que irmã, né? Que irmã, na recepção. Aí o pai falou, ué, mas ela não tem irmã? Meu Deus. Quando chegaram lá, a suspeita já tinha saído do local. Aí, olha só, para surpresa, olha só o que aconteceu. Ela foi até o enterro da Caroline com uma coroa de flores nas mãos e com parte do cabelo da Caroline. Que isso? Olha só o que história que é essa? Ela tinha roubado para vender, para fazer cabelo para vender, mas aí foi ao enterro com Então, cabelo. de acordo com a Polícia Civil, né, abriu um inquérito para apurar esse caso, ela trabalha com duas motivações. De que a suspeita tinha o objetivo de fazer um procedimento estético nela mesma, com o cabelo da defunta,
e com o material retirado da vítima, né? Ou teria cortado o cabelo para guardar de recordação. Então a polícia está investigando as motivações dela ter cortado o cabelo de uma vítima que estava sendo preparada para um velório. De qualquer maneira, as duas motivações são bizarras, né? Bizarras. Meu Deus. Bom, gente, vamos mudar aqui agora um pouquinho de assunto. Vou chegar pertinho do George, porque é o seguinte, os estudantes da UFES, eles vão ter aí uma nova oportunidade de fazer uma pesquisa diferenciada. Quem vai contar pra gente sobre essa pesquisa é o nosso repórter Luciano Rosetti, porque essa pesquisa, vamos dizer assim, que vai ser numa sala de aula bem diferente, né, Lu? Luciano adora um mar, né? Saiu da baleia, agora tá no barco de novo. Vai embarcar para uma nova viagem, Luciano? Aquaviário. Pois é, meus amigos, embarcar numa nova aventura, né? Embarcar numa aventura científica, por assim dizer. Vou mostrar para vocês aqui agora, pedir para o Diego mostrar para vocês aqui ao vivo, o navio Ciências do Mar 3, que é uma sala de aula flutuante, por assim dizer, um navio de 32 metros de comprimento. Lá dentro tem laboratórios, tem sala de pesquisa, tem tudo para servir os futuros oceanógrafos do nosso país. Vamos chegar aqui, ó, vamos conhecer, vamos embarcar no Ciências do Mar 3, passando aqui pela pontezinha, pela passarela, para conhecer meu amigo aqui, Aguinaldo Martins, oceanógrafo, professor dessa turma. Tudo bem, professor? Tudo bem. Olá, sejam bem-vindos a bordo. Vamos mostrar esse navio então. Bora lá, vamos lá para frente, lá para a proa do navio. É um navio, repito, de 32 metros de comprimento. Vários alunos de oceanografia participam desse projeto. É uma sala de aula diferente, uma sala de aula flutuante que serve, assim, de muita pesquisa também, né, professor? Quais são os propósitos desse navio? Fala pra gente. Esse navio, o propósito principal é garantir a experiência embarcada, a experiência em alto mar, para que eles possam exercer as suas atividades profissionais de pesquisa ou várias outras relacionadas à oceanografia de maneira completa, né, tendo essa experiência, né, com esse trabalho em alto mar. E tem quantas salas aqui, laboratórios, né, salas de aula, salas de pesquisa? Tem 3 laboratórios, né, com equipamentos bem modernos, equipamentos de última geração, né, e todos os alunos, nós estamos em 26 pessoas, né, 13 alunos que nós estamos levando, que tem as acomodações, né, bem confortáveis para a gente passar esses dias numa condição ótima de trabalho. São quantos dias? Só por curiosidade. Nós vamos ficar 4 dias, são duas equipes de 13 alunos que vão ficar 4 dias, né, e com o pessoal de apoio que vai estar orientando todas as atividades. E vocês vão para alto mar mesmo? O que vocês mais pesquisam, o que vocês mais estudam em alto mar? Nós vamos fazer vários estudos com sensores, né, vamos levar drones, vamos levar o ROV, que é uma espécie de drone subaquático, vamos gravar o som dos oceanos e interpretar o que está acontecendo com o ambiente marinho com esses sons. Vamos jogar dragas, né, para avaliar a qualidade do fundo dos oceanos. Então vamos fazer vários estudos que mostram o que acontece no dia a dia de trabalho que eles vão ter quando eles se formarem. Você está vendo aí nas imagens que a gente também está mostrando, né? Os vários laboratórios, tem muitos computadores, muitos equipamentos específicos que ajudam não só os alunos da UFES, né, professor Aguinaldo, mas também alunos de universidades de São Paulo e até do Rio de Janeiro, não é isso? Sim, esse navio escola ele é compartilhado entre 7 universidades, né, de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com cursos de graduação que tem como propósito o estudo do mar, de ciências do mar, né? No caso aqui na UFES, do curso de oceanografia, né? E outros lugares, outros tipos de curso, como biologia marinha, geologia marinha e outros similares. E vocês estão com pressa, né? Daqui a pouquinho, a 1h da tarde, vocês vão sair daqui, não é isso? Para mais pesquisas e estudos. Sim, estamos começando a operação de saída, né? Para começar a nossa viagem, agora 1h da tarde e vamos voltar só no sábado. Caramba, olha, bom trabalho para vocês, boas aulas aí também para vocês, Obrigado. Viu? Prazer, parabéns pelo trabalho. Já vou encerrar logo, pessoal, porque eles estão com pressa aqui, porque a 1h da tarde, como eu disse agora há pouco, eles têm que zarpar daqui. Só para a gente encerrar com essa imagem aqui super diferente do Porto de Vitória, pedir para meu amigo Diegão aqui, ó. Mostra aqui, Diego, para nós aqui onde a gente está. A gente está aqui no Porto de Vitória e daqui a pouquinho, Bruna, George, amigos do TN, o pessoal vai sair para estudar, para pesquisar e ajudar aí os oceanos do Brasil e do mundo. Muito bom, né? Pesquisa que depois volta para a sociedade, tem um retorno para a sociedade, né? E de diversas maneiras, de diversas formas. Muito bacana a gente ter esse navio aqui
que vai ajudar os estudantes ali na prática mesmo, né? E olha que imagem linda que a gente está vendo aí ao vivo agora do Porto de Vitória. Muito bacana, daqui a pouquinho, 1h da tarde, então o pessoal tem que sair, a galera tá com pressa, bons estudos aí por aí. Luciano vai desembarcar, né, meu amigo? Luciano não vai ficar no navio, não. Não sei que Luciano podia ir junto, né? Luciano tá gostando demais de participar aí dessas atividades marítimas, né, Lu? Mas acho que o Lu vai desembarcar agora. Lu, obrigada aí pelas informações, bom trabalho, bons estudos aí pro pessoal. Olha, vamos voltar a falar sobre o pescador que foi rendido por criminosos no manguezal em Maria Ortiz, Vitória. Não é isso, Bruna? Isso mesmo. Depois de rendido, a vítima foi obrigada a se esconder na lama. Vamos acompanhar na reportagem. O corpo foi arranhado pela vegetação do mangue. Foram horas imerso na lama suja. O pescador de 51 anos ficou horas escondido depois de ser rendido por 4 criminosos. Ele pescava caranguejos no último sábado, nesse mangue em Maria Ortiz, Vitória. E vieram com um barco de motor e 2 jet ski na minha frente. E só pediram para mim entrar dentro do mangue e não olhar para trás. Nem vi para onde eles levaram o meu barco, para onde eles foram. Os criminosos determinaram que o pescador ficasse na água. Ele obedeceu. Enquanto isso, o barco dele era rebocado pelos criminosos. O pescador ficou andando no meio da vegetação por horas, até que ele decidiu sair de lá. Nesse momento, ele percebeu que os suspeitos haviam voltado e procuravam por ele. Depois eles voltaram para me matar, porque ficaram rodando depois dentro d'água me procurando. Foram 17 horas escondido no mangue, enfrentando insetos, frio. Para matar a fome, ele conta que comeu caranguejo cru. Bebi água salgada, comi aratu, que eu não tinha nada para comer. Eu comi uns 8 a 10 aratu, não tem cru. O pescador andou por horas. Ele só conseguiu sair do manguezal no dia seguinte. Por volta das 7 horas da manhã, ele conseguiu chegar a uma margem no bairro São Pedro. Lá, ele encontrou com uma mulher que o ajudou. Ele foi até a casa de um irmão que mora na região, tomou um banho e procurou o batalhão da Polícia Militar. Lá, ele foi aconselhado a registrar a ocorrência. Assustada, a vítima até desistiu do barco que foi roubado. Olha, gente, hoje o quadro Mulheres Empreendedoras vai falar sobre economia solidária a partir do cooperativismo, uma iniciativa que transforma vidas. Peças feitas à mão carregam muitas histórias. Crochê, patchwork, arte sacra, lembranças do Espírito Santo. Tudo aqui na Arte da Vila é feito por mãos de mulheres que encontraram na economia solidária uma forma de vida a partir do cooperativismo. Mais de 12 mil mulheres no Espírito Santo têm na economia solidária o seu sustento. É daqui, de artigos como artesanato, que elas tiram o pão de cada dia. Naismara é uma das artesãs que fazem parte do grupo Artes da Vila. Ela encontrou no trabalho em grupo a sua realização. E aqui nós dividimos tudo, né? Nós dividimos aluguel, nós dividimos despesas, nós dividimos emoções, nós dividimos história. É muito emocionante, é muito bom e é muito gratificante, porque você acaba conhecendo, né, muitas histórias, você acaba vivenciando com essas pessoas, às vezes até mais tempo do que você fica na sua casa. Então você aprende a dividir muito com elas. A loja fica bem pertinho do Convento da Penha e é um exemplo de sucesso do trabalho das mulheres que inspiram. E agora a gente volta com novas informações sobre o pânico e a correria que aconteceu num bairro em Vila Velha. 3 pessoas foram baleadas durante um ataque criminoso. Entre as vítimas, gente, um idoso de 82 anos. O ataque aconteceu por volta das 6 horas da tarde na rua dessa creche, que fica na Ilha dos Aires, em Vila Velha. A rua estava cheia quando um carro com 4 ocupantes passou. Testemunhas disseram que o carro parou próximo da creche e dele 3 pessoas saíram, encapuzadas e armadas. Os 3 homens acabaram primeiro se escondendo atrás dessa caçamba de lixo aqui. Depois,
Já municiados com 3 armas de calibres diferentes, eles começaram a atirar contra as pessoas que estavam aqui na rua. Inclusive, os 3 baleados estavam à esquerda aqui do seu vídeo. Eram 2 jovens de 20 anos e um senhor de 82 anos. Quando tudo isso começou, olha só, um dos moradores estava aqui bem pertinho e achou, inclusive, que o homem que estava todo encapuzado e vestido de preto ia tirar das costas uma sombrinha. Veio 3 indivíduos encapuzados e como estava começando a chover, um dos rapazes puxou um negócio das costas. Eu achei que era uma sombrinha e era uma arma grande. E do nada começou bom, 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 bom. Eu corri assim como outros moradores, que ninguém ficou. O idoso de 82 anos foi ferido na perna, já recebeu alta e está em casa. Um dos jovens de 20 anos teve a perna quebrada pelo disparo. O outro, o tiro atingiu o quadril. Os 2 estão internados. De acordo com moradores, a rua estava cheia na hora e o pânico foi grande. Nem para trás eu olhei, eu corri bastante. Tinha muita gente na rua? Bastante, bastante. E foi Deus que livrou. Cápsulas de fuzil e de pistola de calibre restrito foram encontradas por moradores. A suspeita é que esse ataque tenha sido obra de uma facção do bairro Boa Vista. Um conflito que vem se arrastando desde julho deste ano, quando o responsável pelo movimento do tráfico local foi assassinado. Marcelo Cardoso de Assis, 34 anos, conhecido como Zeca Urubu, foi assassinado no dia 8 de julho. Pelos muros das ruas do bairro, muita pichação com o nome dele. Após a morte, outros ataques na região resultaram em outros assassinatos. A represália veio em seguida, quando em Boa Vista 2 jovens foram assassinados no meio da rua. Um deles, inclusive, tinha uma granada no bolso. O suposto autor dessas mortes, e também de Marcelo, foi assassinado em Minas Gerais no dia seguinte. Mesmo assim, o conflito continua. A Polícia Militar está com viaturas fazendo patrulhamento na área e uma delas vai ficar parada num ponto estratégico. A polícia pede ajuda da população. Quem tiver informações, ligue para o 181. Isso. E a gente volta já com os gols da rodada. E vem aí também o reality mais gostoso do Espírito Santo, Quero Ser Chefe, que está em nova edição aqui na TV Tribuna, imperdível. A gente vai ver já, não sai daí não. Estamos de volta, agora 12h50. Vamos falar de Goiás e Atlético Paranaense. Bora! Vitor Roque inaugurou o placar com um golaço no primeiro tempo aos 39 minutos. Mas faltando 10 minutos para o fim, Alisson recebeu de Vinícius na entrada da área e finalizou no cantinho direito do gol. Final ficou assim, Atlético Paranaense 1 e Goiás também 1. Tudo igual. E olha, gente, hoje é dia da super terça de futebol aqui na tela do SBT. Conta tudo pra gente, Alano. Nessa semana tem uma super terça aqui no SBT, com UEFA Champions League e Sul-Americana ao vivo. À tarde ao vivo da Escócia. Vem com a gente para Rangers e PSV, lutando por uma vaga na milionária fase de grupos da Champions. 15 para as 4 da tarde, já teremos emoções para mostrar para você. E à noite, a hora da Copa Sul-Americana ao vivo e direto da Neoquímica Arena, tem Corinthians e Estudiantes Argentina. Primeiro jogo das quartas de final. 9h15 da noite, venha preparado porque vai ser simplesmente imperdível. É nessa super terça, o dia do futebol, nos campos do SBT. Vem com a gente! Imperdível, Só hein? jogaço. Ô Bruno, um assunto desse, nessa hora... Não é pra deixar a gente o quê? Matar a gente. Ai, meu Deus. Olha, os apaixonados por cozinha e gastronomia já podem ficar atentos porque em breve começa a nova temporada do programa Quero Ser Chefe aqui na TV Tribuna SBT, mas eu queria ser um juradinho ali para experimentar, falar isso. tá, Você gente? não vai se inscrever não, porque você cozinha muito bem, Gi. Obrigado. Cozinha obrigado. super bem. Mas eu poderia ver para saber se realmente eu passaria, né? Em algum teste. E aí eu vou lá provar. Mas olha só, gente, tem um detalhe. Tem um detalhe muito bacana. Não precisa ser profissional não, tá? Basta ser bom em fazer o quê? Comida gostosa. As chefes e apresentadoras Marcela e Maritza falaram sobre essa nova edição. Vamos ver. Em breve, as inscrições para o programa Quero Ser Chefe serão abertas e durante uma intensa competição, os participantes estarão concorrendo a diversos prêmios. As apresentadoras Maritza e Marcela irão comandar o programa compartilhando a experiência nesta segunda edição que acontece na Rede Tribuna.
Na primeira temporada, nós abrimos para as pessoas que não eram profissionais de cozinha. Então, a pessoa não podia comandar uma cozinha, mas ela podia ser estudante, ela podia trabalhar numa cozinha, mas não ser o chefe daquela cozinha, né? Então, qualquer pessoa que ame cozinhar, tá valendo. Ou profissional, ou que não seja, que ame cozinhar. E para participar, não precisa já ser um grande chefe renomado ou ter um restaurante. Basta cozinhar em casa mesmo, como amante da gastronomia. Quem não sabe, no programa você realiza o seu sonho de ser um grande chefe. Uma das novidades neste ano é o cenário, que será em um restaurante renomado de Guarapari. A gente nunca imaginava gravar lá, não era uma coisa que passava na nossa cabeça. Na semifinal, a gente, no meio do programa, deu um sentimento, aí a gente anunciou que a final ia ser no Guarapari sem ter nada certo. Não estava nada programado de ser a final lá. E foi tão lindo, tão emocionante. Foi incrível. Eles choraram tanto de estar naquela cozinha que ganhou o melhor restaurante de pescado do Brasil, que a gente esse ano falou, não, vai ser lá. E além do dinheiro, quem participa também leva para casa boas experiências, bons contatos e oportunidades gastronômicas. Foi o que aconteceu com a Glauci Dias, advogada e ganhadora da última edição do programa. Agora também recebe propostas comerciais e faz divulgação para várias marcas do segmento. Foi uma das experiências mais sensacionais que eu tive na vida. Eu não imaginava que o reality seria uma coisa tão legal e emocionante. A partir do momento que você participa, você se envolve e você entra emocionalmente mesmo naquilo. E para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu recomendo a todo mundo que quiser participar. Hoje eu também presto serviço para uma empresa, para uma das patrocinadoras, né? Fazendo ali umas receitas que são lançadas nos canais do YouTube, no Instagram. Isso proporciona uma visibilidade que é muito grande. A comissão ainda irá definir a quantidade de participantes e também o caminho para a inscrição. Mas enquanto isso, o jornal A Tribuna está com a promoção Show de Prêmios, que vai sortear 3 super kits de churrasco no valor de R$500 cada. E o sorteio vai ser ao vivo no Jornal TN. Churrasco garantido. Na véspera do feriado, 6 de setembro. Então a gente já está dando a carne pro churrasco de vocês para vocês treinarem. Então compra o jornal mesmo, preenche seu cupom e concorra. Então quem já gosta de cozinhar, já é um amante da culinária, vale a pena ficar atento à programação da Rede Tribuna para as inscrições que logo serão abertas. Beijo para essas duas que, olha, elas têm o Instagram delas, é bem interessante das duas. Tem Cada muitas uma tem dicas. Muitas dicas, elas dão muitas dicas de comida legais, simples, gostosas. E como ela disse, a Tainara disse, né, e a Maritza também disse, fica de olho porque logo as inscrições serão abertas. Enquanto isso, você já pega o cupom Show de Prêmios do Jornal A Tribuna para concorrer ao kit churrasco. Já ir testando as receitas também, né? Isso, a gente vai fazer o sorteio aqui, então você já fica ligado aí, preencha seu cupom para você ir testando as receitas com o kit churrasco. Muito bom, meninas! Olha só, vamos ver como é que tá o tempo lá fora. Vamos lá para fora, porque diferente de ontem, né, gente, a nebulosidade diminuiu em todo o estado, o sol voltou a predominar, já tá mais calor, a temperatura deu aquela subida hoje, né? A gente tá vendo aí as imagens ao vivo, o sol tá brilhando no céu da capital, as temperaturas vão ficar assim ligeiramente elevadas, o vento se mantém com moderada intensidade pelo litoral, a gente está vendo aí imagens do céu limpinho da curva da Jurema em Vitória. Diferente do início da semana, né? Bem diferente. De domingo, de segunda-feira também. Choveu bastante, tá aí, ó, a curva da Jurema, não tem expectativa de chuva, tá, gente? Temperatura mínima de 20 e a máxima fica aí em cerca de 30 graus. Vamos para outro ponto da capital para a gente dar uma olhadinha no trânsito também, cruzamento ali no centro de Vitória, tranquilo, fluindo bem, sem nenhuma retenção. Tá aí os motoristas passando ali pelo centro de Vitória, nos dois sentidos, sem nenhuma retenção também. Avenida Vitória, cruzamento ali com a Maruípe, Jucutuquara também, sem nenhuma retenção, trânsito fluindo super bem por lá. Né? Vamos ver se a gente tem outro ponto também para a gente mostrar para quem vai sair de casa agora, já ir se organizando. Vamos dar uma olhadinha na ponte? Será que a gente consegue ver a ponte? A gente mostrou aqui mais cedo, né, sobre a interdição parcial da terceira ponte no sentido Vila Velha-Vitória.
tá? A gente consegue ver a ponte ali no fundo, uma movimentação. Essa interdição já acontece desde as 11 horas da manhã e a expectativa é que esse sentido fique assim até as 18 horas. Então, uma faixa só ali no sentido Vila Velha-Vitória vai estar funcionando. Então, a gente sabe que aquele gargalo ali em frente ao shopping que fica ali na Praia da Costa sempre fica bem agarrado mesmo, ainda mais com uma faixa, vai até às 18, que é o horário de grande movimentação. Você já vai se programando aí para pegar uma rota alternativa. E tudo isso para a inauguração no próximo domingo, né? Próximo da ciclovia domingo. E também das 3 faixas nos 2 sentidos. Aí a ciclovia, estamos na expectativa então para domingo. Agora, meio-dia, 58 minutos, está na hora da gente se despedir, mas amanhã a gente se encontra, né? Beijo. Valeu, gente. Até amanhã.